Você sabia que as pessoas mais confiáveis podem ser as mais perigosas? Hoje vamos descobrir 13 segredos psicológicos que ninguém te conta sobre as pessoas e sobre você mesmo. Como sua mente pode jogar contra você e como pode usar esses segredos para transformar sua vida. Prepare-se para questionar tudo o que acreditava saber sobre a psicologia humana. Você vai se surpreender com o último. Sabia que seu cérebro pode ser seu melhor aliado ou seu pior inimigo? Tudo depende de como você o usa. Imagine poder ler as pessoas como se fossem um livro aberto. Ou melhor ainda, imagine poder influenciar seus próprios pensamentos para alcançar o que deseja. Não estamos falando de mágica. Estamos falando de ciência aplicada com sabedoria estoica. Vamos começar. Fato psicológico número 1. As pessoas te veem como 20% mais atraente do que você mesmo se vê. Estudos psicológicos demonstraram que temos uma tendência sistemática a subestimar nossa própria aparência. E isso é, na verdade, uma boa notícia. Sua percepção de si mesmo é mais crítica do que a percepção dos outros. Pense nisso. Você está numa reunião e conhece alguém que irradia confiança e segurança, mesmo sem cumprir os padrões tradicionais de beleza. Isso acontece porque a verdadeira atratividade não vem apenas do que vemos no espelho. Vem de como nos apresentamos ao mundo. Epicteto disse com uma clareza que continua atual: não são as coisas que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre as coisas. Aplicado à sua imagem pessoal, não é sua aparência que determina sua atratividade, é sua percepção e sua atitude em relação a ela. Como usar isso? Pratique a autoaceitação. Foque nas suas qualidades, em vez de se obcecar com seus defeitos. Cultive a confiança interna trabalhando nas suas habilidades. Cuide da sua postura. Uma boa postura não só te faz parecer mais seguro, te faz sentir mais seguro. E pratique a gratidão. Como dizia Marco Aurélio, aceite a si mesmo como você é. A verdadeira atratividade é uma combinação de autoconfiança, atitude e aceitação pessoal. Da próxima vez que se olhar no espelho, lembre-se, você é 20% mais atraente do que acredita. Fato psicológico número 2. Um simples sorriso pode mudar seu estado de espírito em segundos. O Dr. Paul Ekman, pioneiro no estudo das expressões faciais, descobriu que as expressões não apenas comunicam emoções, como também as geram. É como se nosso cérebro dissesse: estamos sorrindo, então devemos estar bem. Quando você sorri, seu cérebro libera dopamina, endorfinas e serotonina. Esses químicos fazem você se sentir mais tranquilo e com mais energia. Um estado que nenhum comprimido pode garantir de forma imediata e gratuita. E o sorriso é contagioso. Quando você sorri para alguém, essa pessoa devolve o sorriso. Você inicia uma corrente de bom humor sem ter planejado. Experimente agora mesmo. Sorria durante os próximos 3 minutos. Não importa se está se sentindo bem ou não. Apenas mantenha esse sorriso e observe o que acontece. Como dizia Epicteto, a felicidade depende de nós mesmos. E às vezes essa felicidade começa com um gesto tão simples quanto esse. Fato psicológico número 3. Seu cérebro leva exatamente 17 segundos para começar a mudar uma emoção intensa. 17 segundos. Isso é tudo que você precisa sustentar antes que a intensidade do impulso emocional comece a diminuir. Epicteto ensinava algo que os neurocientistas modernos confirmaram séculos depois. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e nesse espaço está sua liberdade. O que acontece nesses 17 segundos é que seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio, começa a retomar o controle diante da amígdala, que é a que reage por impulso. Marco Aurélio praticava isso todos os dias. Quando algo o perturbava, esperava, não respondia imediatamente. Deixava passar aquele instante crítico antes de agir. O resultado, suas decisões vinham da razão, não do medo nem da raiva. Da próxima vez que sentir uma emoção intensa querendo ditar sua resposta, conte mentalmente 17 segundos. Só isso. Esses 17 segundos podem mudar completamente o que você diz, o que faz e como uma situação termina. Fato psicológico número 4. Tomar decisões esgota seu cérebro da mesma forma que o exercício físico esgota seu corpo. Os psicólogos chamam isso de fadiga de decisão. Roy Baumeister, psicólogo da Universidade da Flórida,
demonstrou que a qualidade das nossas decisões se deteriora significativamente à medida que tomamos mais decisões ao longo do dia. Não porque sejamos fracos, porque o cérebro consome glicose ao tomar decisões, assim como os músculos consomem energia ao se mover. Isso explica por que no final do dia você toma decisões piores do que pela manhã. Porque come pior às 10 da noite do que às 10 da manhã. Porque diz coisas que não queria dizer quando já está esgotado. Marco Aurélio entendeu isso sem ter acesso à neurociência. Estruturava suas manhãs com rituais fixos justamente para reservar a energia mental para o que realmente importava. Não desperdiçava recursos cognitivos em decisões pequenas. Steve Jobs usava a mesma roupa todos os dias. Barack Obama limitava suas opções de roupa a cinza ou azul, não por falta de critério, por excesso dele. A aplicação prática é direta. Tome suas decisões mais importantes pela manhã. Automatize o que puder automatizar. Estabeleça rotinas que eliminem decisões desnecessárias. Não é preguiça, é inteligência sobre como seu cérebro funciona. Fato psicológico número 5. Já sentiu que alguém ocupa seus pensamentos constantemente, como se fosse a estrela principal da sua mente? Não é coincidência e não é fraqueza. Quando alguém não sai da sua cabeça, seu cérebro está trabalhando hora extra para resolver algo que sua consciência ainda não consegue nomear. É como um processo em segundo plano que seu sistema mental ainda não fechou. Às vezes, essa pessoa representa uma qualidade que você admira e que ainda não reconhece em si mesmo. Às vezes, representa algo que você precisa e não está recebendo. Às vezes, é simplesmente que a atração ativa os mesmos circuitos de dopamina que qualquer outra fonte de prazer intenso. Seu cérebro literalmente se vicia. Os estoicos tinham uma prática para isso: examinar a impressão antes de agir a partir dela. Da próxima vez que alguém ocupar seus pensamentos de forma persistente, em vez de se frustrar ou se entregar cegamente, faça a si mesmo uma pergunta direta. O que minha mente está me dizendo sobre mim mesmo através dessa pessoa? A resposta costuma ser mais reveladora do que a pessoa em si. Fato psicológico número 6. Uma pessoa com caráter fraco pode ser mais perigosa do que alguém com caráter forte. Isso vai contra o que a maioria acredita. A razão está na previsibilidade. Alguém com caráter forte tem metas claras e decisões firmes. Você sabe o que querem e como vão agir. Isso os torna confiáveis, mesmo sendo difíceis. Uma pessoa com caráter fraco é imprevisível. Suas ações mudam conforme o vento. Suas lealdades se movem conforme o benefício do momento. Não porque sejam pessoas más necessariamente, mas porque não têm um centro claro a partir do qual operar. Os estoicos valorizavam o caráter acima de tudo precisamente por isso. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de saber quem você é antes de interagir com o mundo. O homem que não se conhece a si mesmo é movido por qualquer força externa. A lição prática: não avalie as pessoas pela aparência de força ou fraqueza. Avalie-as pela consistência entre o que dizem e o que fazem. Essa consistência, ao longo do tempo, é o indicador mais confiável disponível. Fato psicológico número 7. As pessoas não lembram o que você disse. Lembram como você as fez sentir. Maya Angelou formulou isso com uma precisão que nenhum estudo poderia superar. A neurociência confirma. As memórias com carga emocional são armazenadas de forma diferente no cérebro do que as memórias puramente informativas. As primeiras persistem muito mais e com maior nitidez. Sêneca entendia isso quando escrevia sobre a importância da presença real nos relacionamentos, que quem está diante de você merece sua atenção completa, não seu corpo, enquanto sua mente está em outro lugar. Isso tem uma implicação direta em como você se relaciona. A pessoa que faz os outros se sentirem importantes, que escuta de verdade, que está presente sem distrações, deixa uma marca que nenhuma lista de conquistas pode igualar. E também funciona ao contrário. Você pode dizer as palavras certas com o tom errado e produzir exatamente o efeito oposto ao que buscava. As palavras importam. O estado emocional a partir do qual você as diz importa mais. Fato psicológico número 8. Seu cérebro não distingue completamente entre ficção e realidade. Quando assiste a um filme de terror, seu coração bate mais rápido mesmo sabendo que é ficção.
Quando vê alguém sofrendo na tela, as mesmas zonas do cérebro se ativam como se você estivesse sofrendo. Os neurônios espelho, descobertos pelo neurocientista Giacomo Rizzolatti, explicam por que somos capazes de empatizar com personagens que não existem. Nosso cérebro simula suas experiências como se fossem nossas. Isso tem consequências diretas na sua vida cotidiana. Se você consome conteúdo que gera constantemente raiva, medo ou ressentimento, seu sistema nervoso aprende a estar nesse estado. Ele se torna sua configuração padrão. Se consome conteúdo que inspira, que mostra a possibilidade, que ativa a admiração ou a gratidão, seu sistema nervoso aprende isso também. Não estamos dizendo que deva viver numa bolha de positividade artificial. Estamos dizendo que seja consciente de que o que entra na sua mente tem efeitos reais na sua biologia. Escolha com a mesma consciência com que escolhe o que come. Fato psicológico número 9. A solidão ativa as mesmas zonas do cérebro que a dor física. Naomi Eisenberger, neurocientista da UCLA, demonstrou num experimento clássico que a exclusão social produz ativação nas mesmas regiões cerebrais que a dor física. Não é metáfora, é biologia. Os estoicos sabiam disso de outra forma. Marco Aurélio escrevia que os seres humanos foram feitos para viver em comunidade. Que ir contra essa natureza produz um tipo de sofrimento que não tem nome óbvio, mas que é profundo. Isso explica algo que muitas pessoas sentem, mas não conseguem nomear. Você pode ter tudo resolvido materialmente e sentir uma dor inexplicável que vem da ausência de conexão genuína. E também explica o poder da presença. Quando alguém te dá sua atenção real, quando você sente que genuinamente te vê, algo na sua biologia descansa. A aplicação estoica é dupla. Cuide dos relacionamentos que te nutrem com a mesma seriedade com que cuida da sua saúde física. E quando alguém que te importa precisar de presença, dê isso antes de dar conselhos. Fato psicológico número 10. O que você pensa repetidamente se transforma no que você é. Não é filosofia, é neurologia. Cada pensamento que você sustenta ativa um circuito neuronal. Cada vez que esse circuito se ativa, ele se reforça. Com repetição suficiente, esse padrão se torna sua resposta automática diante da vida. Pense em alguém que passa anos dizendo a si mesmo que não é suficiente. Esse pensamento não é apenas uma opinião, é uma instrução que o cérebro executa toda vez que aparece uma oportunidade. Descarta antes de avaliar. Não porque a oportunidade não exista, porque o circuito instalado diz que não é para ele. Os estoicos praticavam o que hoje chamaríamos de higiene mental. Marco Aurélio começava cada manhã examinando seus pensamentos antes que o dia os desordenasse. Não para ser positivo, para ser preciso, para distinguir entre os pensamentos que serviam à razão e os que serviam ao medo. Existe uma prática concreta que muda isso. Quando notar um pensamento que te limita, não o combata, examine-o, pergunte-se: esse pensamento é um fato ou é uma interpretação? Me serve ou me paralisa? Essa pausa entre o pensamento automático e sua resposta a ele é exatamente o espaço onde começa a mudança. Fato psicológico número 11. A gratidão reconfigura fisicamente seu cérebro em menos de 21 dias. O Dr. Rick Hanson, neurocientista da Universidade da Califórnia, demonstrou que o cérebro humano tem um viés negativo inato. Fomos projetados para lembrar as experiências ruins com mais intensidade do que as boas, porque evolutivamente isso nos mantinha vivos. O problema é que no mundo moderno, esse viés não nos protege mais, nos esgota. A gratidão praticada deliberadamente ativa o sistema de recompensa do cérebro e libera dopamina. Com a prática sustentada, literalmente muda a densidade das conexões neuronais nas áreas associadas ao bem-estar. Marco Aurélio começava cada manhã identificando por que era afortunado, não como sentimentalismo, como disciplina filosófica para contrabalançar o viés negativo natural da mente. A prática é simples, mas exige consistência. Toda noite, antes de dormir, escreva 3 coisas específicas pelas quais está agradecido naquele dia. Não genéricas, específicas. Um momento concreto, uma pessoa concreta, uma experiência concreta. Em 21 dias de prática consistente, os estudos mostram mudanças mensuráveis no bem-estar reportado e na atividade cerebral. Não é mágica, é neuroplasticidade direcionada.
Fato psicológico número 12. Te dou uma pílula que vai curar todas as suas dores. Surpreendentemente funciona, mas era apenas uma bala de menta. Bem-vindo ao efeito placebo. O neurocientista Fabrizio Benedetti, conhecido como o rei do placebo, dedicou décadas a demonstrar que quando acreditamos que algo vai nos curar, o cérebro libera substâncias que realmente produzem esse efeito. Não é sugestão, é farmacologia interna ativada pela crença. O mais surpreendente, o efeito funciona mesmo quando sabemos que é um placebo. Um estudo de Harvard demonstrou que pacientes com síndrome do intestino irritável melhoraram significativamente mesmo sabendo que tomavam cápsulas de açúcar. Mas existe seu oposto, o efeito nocebo. Se você acredita que algo vai te prejudicar, é possível que seu corpo produza exatamente esse prejuízo, mesmo que a substância seja inofensiva. A implicação direta é esta: as histórias que você conta a si mesmo sobre sua saúde, suas capacidades e suas possibilidades têm efeitos biológicos reais. O pessimismo não é apenas um estado emocional. É uma instrução que seu corpo tenta cumprir. Epicteto não tinha acesso à neurociência, mas quando dizia que não são os eventos, mas nossa opinião sobre eles que nos afeta, estava descrevendo exatamente esse mecanismo. Sua mente é uma farmácia. O que você pedir que ela produza, ela vai tentar produzir. Fato psicológico número 13. Este é o mais importante de todos: o poder de mudar completamente quem você é. A psicóloga Carol Dweck, da Universidade de Stanford, passou décadas estudando por que algumas pessoas crescem diante dos desafios e outras se paralisam. Sua conclusão: tudo depende de uma única crença. As pessoas com mentalidade fixa acreditam que suas capacidades são fixas e inatas. Se falham, concluem que não são boas em algo. As pessoas com mentalidade de crescimento veem os desafios como informação sobre como melhorar. Sua resposta ao fracasso é: ainda não domino isso, mas posso aprender. Michael Jordan foi cortado do time do colégio. Usou essa rejeição como combustível. J.K. Rowling recebeu 12 recusas de editoras antes de publicar Harry Potter. Cada não a fez revisar e melhorar. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Quando perguntado sobre seus fracassos, respondeu: não falhei. Descobri 1000 formas de como não fazer uma lâmpada. E aqui vem o dado que muda tudo. Seu cérebro é neuroplástico. Isso não é metáfora. Até pouco tempo, a ciência acreditava que o cérebro adulto era fixo. Hoje sabemos que não. Cada vez que aprende algo novo, você cria literalmente novas conexões neuronais. Cada hábito que repete reforça os circuitos associados. Cada hábito que abandona enfraquece os seus. Você não está preso em quem é hoje. Nunca esteve. A pergunta certa não é se pode mudar. A pergunta é: o que está disposto a praticar? O verdadeiro controle não está nas situações, está em como você responde a elas. Sempre esteve. E se chegou até aqui, quero que saiba de algo. Você faz parte de um grupo seleto. Poucos chegam até o final. Menos ainda decidem aplicar o que aprenderam. Para saber quem são os que chegaram até aqui, escreva nos comentários: mente sem limites. Só os que chegaram até aqui sabem o que isso significa, e isso já os distingue do resto. Nos vemos no próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna.